Bom dia! Salve Maria! Irmãos e irmãs, hoje a Igreja nos dá a graça de celebrar São Felipe Neri, o santo da alegria, da humildade e do coração inflamado por Deus. E as leituras de hoje parecem feitas sob medida para ele. Em 1 Pedro capítulo 1 versículos de 10 ao 16, somos chamados à santidade. No Salmo 97 ao 98, cantamos a alegria do Senhor. E no Evangelho de São Marcos capítulo 10 versículos de 28 ao 31, ouvimos Jesus prometer a recompensa aos que deixam tudo por ele. A primeira leitura é muito bonita porque São Pedro lembra que os profetas já buscavam entender a salvação que viria em Cristo. Eles anunciavam, mas ainda não viam tudo claramente. E agora, em Cristo, essa graça foi revelada. Por isso Pedro diz com força: sede santos em toda a vossa maneira de viver. Não é um conselho para alguns escolhidos. É chamado para todos os batizados. O Catecismo da Igreja Católica ensina que todos são chamados à plenitude da vida cristã e à perfeição da caridade. Ou seja, santidade não é luxo de convento, nem privilégio de poucos. É caminho normal de quem pertence a Cristo. E como viver isso? A própria leitura responde: com mente vigilante, coração sóbrio, esperança firme e vida obediente. Pedro diz para não se conformar com as paixões antigas, mas para viver como filhos obedientes. Isso é muito concreto. Santidade não é só sentir coisas bonitas na oração. É escolher a Deus no cotidiano. No olhar, nas palavras, no corpo, no uso do tempo, no modo de tratar os outros. O Salmo 97 nos ajuda a entrar nessa alegria. Cantai ao Senhor um cântico novo. São Felipe Neri entendia isso muito bem. Ele não foi um santo carrancudo, fechado, triste. Pelo contrário. Era um homem cheio de Deus e cheio de alegria. Nasceu em Florença, mas viveu em Roma como um verdadeiro apóstolo da cidade. Trabalhou com jovens, pobres, doentes, pecadores, e foi instrumento de conversão para muita gente. Fundou o oratório, comunidade marcada pela oração, pela palavra de Deus e pela formação cristã. Sua vida mostra algo muito importante: a verdadeira alegria não vem de viver solto, mas de viver unido a Deus. A Catena Áurea, comentando o Evangelho, ajuda a entender melhor a cena de Pedro. Os apóstolos perguntam a Jesus, em resumo: nós deixamos tudo, o que vamos ganhar com isso? E Cristo não os repreende por completo, porque ele sabe que o coração humano precisa de resposta. Mas ele eleva a intenção. Quem deixa tudo por amor do reino recebe 100 vezes mais, já neste tempo, com perseguições, e depois a vida eterna. A tradição dos padres, reunida na Catena Áurea, mostra que o Senhor não despreza a renúncia, ele a purifica. Não se trata de negociar com Deus, mas de amar sem cálculo. E o detalhe das perseguições também é muito real. Seguir Cristo traz consolação, sim, mas também cruz. A recompensa não é só conforto humano. É pertença a Jesus e a esperança da vida eterna. Aqui está uma chave muito importante. A fé explicada insiste que a vida cristã exige decisão. Não dá para querer o céu, mas continuar agarrado ao próprio ego. Não dá para querer a santidade sem renúncia. São Felipe Neri viveu isso de forma belíssima. Ele buscava a Deus com simplicidade, com oração, confissão frequente, humildade e caridade. Dizem que ele tinha um humor santo, capaz de desarmar a vaidade e conduzir as almas a Deus sem dureza. É uma lição para nós. Às vezes a gente pensa que ser sério na fé é viver tenso. Não. O santo é sério com Deus, mas leve com os homens, tem firmeza sem amargura. E hoje Jesus também nos diz algo desconcertante. Os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. No reino de Deus, não vence quem aparece mais, mas quem ama mais. Não vence quem se promove, mas quem se oferece. Não vence quem se exibe, mas quem se esconde em Cristo. São Felipe Neri é prova disso. Escondido aos olhos do mundo, foi grande no céu. Então, nesta memória litúrgica, peçamos 3 graças. Primeiro, a graça da santidade verdadeira, aquela que começa no coração. Segundo,
a graça da alegria cristã, que não depende das circunstâncias. E terceiro, a graça da renúncia amorosa, para deixar o que nos prende e seguir Jesus com liberdade. São Felipe Neri, rogai por nós. Que também nós possamos amar a Cristo acima de tudo, viver com o coração simples, e cantar com a vida um cântico novo ao Senhor. Amém. Deus abençoe vocês. Salve Maria!